Porque se você está aqui, provavelmente já sentiu aquela sensação estranha de trabalhar muito e mesmo assim nunca sair do lugar. O salário entra e parece que evapora. Você promete que no próximo mês vai ser diferente, que vai se organizar, que vai guardar, que vai investir, mas o próximo mês chega e tudo se repete. E o pior não é a falta de dinheiro, é a sensação silenciosa de estar ficando para trás, de ver outras pessoas avançando enquanto você continua correndo numa esteira invisível. E deixa eu te dizer algo importante. Isso não é falta de inteligência, não é falta de capacidade. Na maioria das vezes, é falta de aplicação do óbvio. Sim, o óbvio. Aquilo que todo mundo já ouviu 1000 vezes, mas quase ninguém faz com consistência. Hoje eu quero falar com você sobre 7 coisas óbvias da educação financeira que quase ninguém pratica de verdade. Não são segredos escondidos pelos bancos, não são fórmulas milagrosas de enriquecimento rápido. São princípios simples, conhecidos, repetidos, mas ignorados. E talvez o que mais doa é perceber que a distância entre quem vive apertado e quem começa a construir patrimônio não está em algo sofisticado, está em decisões pequenas, repetidas todos os dias. A diferença não está na renda inicial, está no comportamento financeiro ao longo do tempo. E comportamento, meu amigo, minha amiga, é algo que pode ser ajustado a partir de hoje. A primeira coisa óbvia que quase ninguém faz é gastar menos do que ganha. Parece básico demais para ser levado a sério, não é? Mas pensa comigo, se isso fosse realmente praticado, o número de pessoas endividadas no Brasil não seria tão alto. O problema não é matemática, todo mundo sabe subtrair. O problema é emocional, é a pressão social, é a comparação constante, é o impulso de consumir para sentir pertencimento. Você recebe um aumento e imediatamente ajusta seu padrão de vida. Troca o celular, financia um carro melhor, aumenta os gastos fixos. Sem perceber, sua renda sobe e suas despesas sobem junto. Resultado, você continua sem margem, continua dependente do próximo pagamento. E aqui entra um ponto psicológico profundo. Quando você não cria espaço entre o que ganha e o que gasta, você se mantém vulnerável. Vulnerável a imprevistos, vulnerável a dívidas, vulnerável ao medo. Educação financeira começa criando margem, criando respiro, criando diferença positiva entre entrada e saída. Não é glamour, não é ostentação, é disciplina silenciosa. E disciplina não é algo que nasce pronto. É algo que se constrói com pequenas escolhas diárias que isoladamente parecem insignificantes, mas acumuladas mudam destinos. A segunda coisa óbvia que quase ninguém pratica de verdade é ter uma reserva de emergência sólida. Todo mundo já ouviu falar nisso, todo mundo concorda que é importante, mas poucos realmente constroem. Reserva de emergência não é investimento para render alto, não é para dobrar patrimônio. É para proteger sua estabilidade emocional. É para impedir que um problema comum se transforme em crise financeira. Um conserto inesperado, uma demissão, uma despesa médica. Sem reserva, qualquer imprevisto vira dívida. E dívida, principalmente com juros altos, se transforma numa bola de neve difícil de controlar. Ter uma reserva equivalente a vários meses do seu custo fixo não é exagero, é estratégia, é proteção, é maturidade financeira. E mais do que isso, é liberdade de escolha. Quando você tem reserva, você não aceita qualquer condição por desespero, você negocia melhor, você pensa melhor, você decide com calma. E decisões tomadas com calma quase sempre são decisões melhores. Mas para chegar nesse nível, é preciso priorizar o que parece não urgente, antes que se torne urgente. A terceira coisa óbvia que quase ninguém pratica com consistência é acompanhar para onde o dinheiro está indo. Muitas pessoas acreditam que sabem no que gastam, mas quando colocam no papel ou numa planilha, a realidade surpreende. Pequenos gastos repetidos, assinaturas esquecidas, compras impulsivas, parcelas acumuladas. Nada disso isoladamente parece grave, mas somados corroem sua capacidade de poupar e investir. O que não é medido não é controlado, e o que não é controlado tende a escapar. A quarta coisa óbvia é investir antes de gastar. A maioria das pessoas faz o contrário, paga as contas, consome, se diverte e, se sobrar algo no final do mês, investe. Só que quase nunca sobra. A lógica precisa ser invertida.
Recebeu? Separe uma parte automaticamente para investimentos. Não importa se há uma porcentagem pequena no início, o que importa é criar o hábito, porque investir não é um evento isolado, é um processo repetido ao longo do tempo. E o tempo é o maior aliado de quem começa cedo. A quinta coisa óbvia que quase ninguém leva a sério é evitar dívidas de consumo. A sociedade normalizou parcelar tudo, transformou o crédito em extensão do salário. Mas dívida para consumo imediato compromete renda futura. Você trabalha hoje para pagar escolhas passadas, e isso reduz sua capacidade de construir patrimônio. Crédito não é vilão quando usado estrategicamente, mas quando usado por impulso, se torna armadilha. A sexta coisa óbvia é buscar múltiplas fontes de renda ao longo do tempo. Depender exclusivamente de um salário é assumir risco concentrado. Se essa fonte falha, toda a estrutura balança. Diversificar renda é uma forma de proteção. Pode começar pequeno, um projeto paralelo, uma habilidade monetizada, um investimento que gere fluxo. O importante é reduzir dependência absoluta. E a sétima coisa óbvia, talvez a mais difícil de todas, é pensar no longo prazo. Vivemos numa cultura imediatista, queremos resultados rápidos, mas riqueza sustentável é construída lentamente. É fruto de consistência, de decisões repetidas, de paciência estratégica. Quem entende isso não se desespera com oscilações temporárias, mantém o plano, ajusta quando necessário, mas não abandona. Percebe como nada aqui é secreto, nada é extraordinário? São princípios simples, mas simples não significa fácil. O que separa quem sabe de quem prospera é a prática constante. Educação financeira é menos sobre conhecimento técnico e mais sobre comportamento disciplinado. Se você aplicar essas 7 coisas com consistência, sua realidade financeira pode mudar drasticamente ao longo dos próximos anos. Não por mágica, não por sorte, mas por decisão consciente. E a decisão começa quando você entende que o óbvio, quando ignorado, mantém você preso, mas quando aplicado, transforma a sua trajetória. Agora eu te pergunto com sinceridade, qual dessas 7 você realmente pratica hoje? E qual você sabe que precisa começar imediatamente? Porque a diferença entre assistir a esse vídeo e transformar sua vida está em uma coisa simples: ação.